Como foi o descanso? ¿Cómo fueron de siesta? Eu acredito que pouco de sono é mais importante para a vida espiritual do que qualquer outra coisa. Yo creo que un poco de sueño es más importante para la vida espiritual que otra cosa cualquiera. Nós temos aprendido que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Hemos aprendido que Dios trabaja mientras dormimos. Quando nós estamos acordados, Deus está ocupado conosco. Cuando estamos despiertos, Dios está ocupado con nosotros. Ele está precisando aquietar o nosso coração. Necesita aquietar nuestro corazón. E quando nós dormimos, dormimos, ele trabalha por nós. Él trabaja por nosotros. Dos momentos mais importantes na vida de Abraão foi quando ele estava na cesta na sua tenda. Uno de los momentos más importantes en la vida de Abraham fue cuando estuvo en una siesta en su tienda. Era por volta de meio-dia, ele estava sentado e apareceram 3 varões. Más o menos mediodía, estaba sentado en su tienda y aparecieron 3 varones. Não é costume ninguém andar no Oriente ao meio-dia. Y no es la costumbre andar en Oriente al mediodía. O sol era intenso, calor profundo, e aqueles 3 viajantes vieram fazer uma visita a Abraão naquela hora. Porque el sol es muy intenso, hace mucho calor, pero aquellos 3 varones vinieron a visitar a Abraham. Aquela foi uma das partes da desconstrução que Deus estava fazendo com Abraão. Y aquello fue una parte de la desconstrucción que Dios quería hacer con Abraham. Nós temos Abraão como modelo. Tenemos a Abraham como un modelo. Mas Deus levou 45 anos para mudar Abraão. Pero Dios llevó 45 años para cambiar a Abraham. Desde que Deus o tirou de Ur da Caldeia, desde que Dios le saca de Ur de los Caldeos, começou processo de desconstrução de idólatra. Empieza el proceso de desconstrucción de un idólatra. Abraão foi tirado da cultura mais idólatra que existe na face da terra. Abraham fue quitado de la cultura más idólatra que existe en la tierra. Ur significa caldeira da idolatria. Ur significa como una cacerola de idolatría. Ali estava implantado dos sistemas mais perversos do mundo. Allí estaba implantado uno de los sistemas más perversos en el mundo. As torres de tanto a Torre de Babel como as suas imitações foram construídas naquela região. La Torre de Babel y otras imitaciones fueron construidas en aquella región. Uma região voltada para alcançar Deus no top. Una religión para que el hombre pudiera alcanzar a Dios en el top. Lembra-se que a proposta da Torre de Babel é que lá em cima pudesse tocar no céu. La propuesta de la Torre de Babel era alcanzar el cielo. E nós temos nessa proposta uma ideia dos poderes do zodíaco. Y ahí está una propuesta de los dioses del zodiaco. Através deste processo que nós temos a casa de He-Man. Es a través de ese proceso que tenemos la casa de He-Man. O sentido de que eu tenho a força. El sentido de que yo tengo la fuerza.
Eu tenho o poder. Yo tengo el poder. E o sigma da serpente, que é o S da coluna, Y el sigma de la serpiente, que es la S de la columna, onde estão os chakras. a donde se encuentran los chakras. Temos o poder da feitiçaria. Y ahí tenemos el poder de la hechicería. Feitiçaria não é obra de Satanás, La hechicería no es obra de Satanás, é obra da carne. es obra de la carne. O apóstolo Paulo, quando vai mostrar os feitos da carne ou as obras da carne, ele coloca a feitiçaria ali. El apóstol Pablo, cuando habla de los hechos de las obras de la carne, ahí él pone la hechicería, Que são os poderes latentes da alma. que son los poderes latentes del alma. Hiperestesia, telepatia, clarevidência, Telepatía, clarividencia, hiperestesia, todos esses poderes que foram dados ao homem na sua criação, todos poderes que fueran dados al hombre en su creación, porque ele foi criado um pouco menor do que Deus e de glória e de honra foi coroado, porque fue creado un poco menos que Dios y de gloria y honra fue coronado, mas que depois do pecado Deus como que encapsulou esses poderes. pero como que después Dios va a encapsular estos poderes. E o ser humano pós-pecado começa a utilizar-se desses poderes. Y el ser humano post-pecado empieza a utilizarse de estos poderes. Talvez seja isto que naquele cruzamento entre as filhas dos homens, ou os filhos dos homens com os filhos de Deus com as filhas dos homens, Quizás en aquella mezcla cuando hubo los hijos de los hombres, de Dios con las hijas de los hombres, tenha surgido esse poder de Gibon. haya surgido ese poder de Gibón. Há algumas palavras hebraicas para homem. Algunas palabras en hebreo para hombre: Adam, Adam, que significa o homem coletivo, que significa el hombre colectivo; Enosh, Enosh o Enosh, que é o homem na sua singularidade humana, que es el hombre en su singularidad humana; Ishi, que é o homem na sua performance macho-fêmea, homem, Ish, que es el hombre en su performance macho-hembra, hombre; Ish, Isha, Ish, Isha. e Gibon, que é um homem que dá a ideia de poder. Y Gibón, que es el hombre a donde tenemos la idea de poder, Aquele que é poderoso. el que es poderoso. Muitas vezes há uma tendência para a gente achar que seria um gigantismo físico apenas. Muchas veces pensamos en un gigantismo físico, Mas esse gigantismo pode ser também o gigantismo do ser maior do que os outros. pero también puede ser la idea de ser un ser más grande que otros. Esta foi uma das ideias que tomou conta de Jó no seu livro. Esta fue una de las ideas que vemos en el libro de Job. Ele estava invadido com a ideia de Gibon, Él tenía esta idea de Gibón, de ser um homem acima dos outros. ser un hombre más allá que los otros. Iron, um dos pregadores ingleses do século XIX, Uno de los predicadores del siglo XIX, ele parece que quer dizer que esse é o veneno da serpente em nós. entiende que ese quiere decir el veneno de la serpiente que fue inoculado en nosotros, E nós queremos ser superiores. que nosotros queremos ser superiores. O orgulho humano é tão profundo El orgullo humano es tan profundo que até ele quer ser superior na humildade. que hasta quiere ser superior en su humildad. Nós às vezes queremos
ser mais humildes do que os outros. Muchas veces queremos ser más humildes que otros. Alguém, acho que foi Santo Agostinho, diz que a humildade é uma qualidade que aquele que tem não sabe que tem. Creo que fue San Agustín quien dijo que la humildad es una cualidad que el que tiene no puede saber que tiene. Porque no dia que ele souber, ele vai se orgulhar da humildade. Porque el día que sepa, se va a enorgullecer de su humildad. Então, a cultura babilônica ou suméria Entonces, esta cultura de Babilonia o de los sumerios é uma cultura invadida por um sentimento de controle dos céus pelo homem. es una cultura que está invadida por ese sentimiento de control de los cielos por el hombre. É ali que foi construído toda a história de Abraão. Allí fue construida toda la historia de Abraham. Aliás, Abraão e Jó, eles são praticamente contemporâneos. Abraham y Job son contemporáneos. Pode-se até admitir que o livro de Jó seja o livro mais antigo da Bíblia. Hasta se puede admitir que el libro de Job sea el más antiguo de la Biblia. Um era de Uz e o outro era de Ur. Un era de Uz, otro de Ur. Era muito próxima uma cidade da outra. Eran próximas las dos ciudades. E os dois sofriam muito com o problema da idolatria. Los dos sufrían con el problema de la idolatría. Abraão mais por uma idolatria externa, Abraham más por una idolatría externa enquanto que Jó é mais por uma idolatria interna. y mientras Job más por una idolatría interna. Ele se achava justo aos seus próprios Se olhos. veía justo a sus propios ojos. Ele se tinha por um homem de alta posição de justiça Él se própria. tenía como un hombre muy posicionado como hombre. Ele dizia que a sua justiça ele se apegava e não se largava dela, Él decía, a mi justicia me apegaré y no la dejaré. e não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Y no me reprocha mi conciencia por cualquier día de mi vida. Ele dizia que ele era mais justo, pretendia ser mais justo do que Deus. Y él pretendía ser más justo que Dios. Esses dois homens são tipológicos de uma cultura que é basicamente da religião. Estos dos hombres son tipos de una cultura que es básicamente de religión. E Deus resolve escolher os dois. Y Dios decide elegir a los dos. Ele leva 45 anos para desconstruir Abraão Lleva 45 años para desconstruir a Abraham e mais ou menos 2 anos para desconstruir Jó. y más o menos 2 años para desconstruir a Job. Foi mais fácil desconstruir Jó porque Deus usou Satanás. Fue más fácil desconstruir a Job porque Dios utilizó a Satanás. Quando uma pessoa é muito justa, então Deus usa o sofrimento como instrumento de tratamento. Cuando una persona es muy justa, Dios usa el sufrimiento como instrumento para tratar con esta persona. Satanás foi convidado por Deus para fazer um trabalho em favor de Deus. Satanás fue invitado por Dios para hacer un trabajo a favor de Dios. Deus se utiliza de qualquer pessoa e de qualquer ser que Ele quer, porque Ele é soberano. Dios es soberano y puede utilizarse de cualquier persona y de cualquier ser que Él quiera. E Ele se utilizou de Satanás para fazer um trabalho na vida de Jó. Y entonces se utilizó de Satanás para hacer un trabajo en la vida de Job. Mas a vida de Abraão foi um pouco mais pelos fracassos. Pero la vida de Abraham fue más por los fracasos. Deus apanha Abraão e diz para ele sair da sua terra e da sua parentela. Dios pide a Abraham que salga de su tierra, de su parentela. Quando Estevão está falando no seu discurso, lá no capítulo 7 de Atos, Y en el libro de Hechos, capítulo 7, vemos a Esteban hablando en su discurso. ele diz que Abraão saiu, mas levou o seu pai para Arã. Dice que Abraham sale, pero lleva a su padre para Aram. Parece que ele não entendeu que era para deixar o pai dele lá em Ur. Parece que él no había entendido que era para dejar a su padre en Ur. E
Tudo indica que há dois chamamentos, Y todo indica que tenemos dos llamamientos. em Arã e em Ur e outro em Arã. Tenemos un en Ur y otro en Aram. E em ambos Abraão não fez o que Deus mandou. Y en los dos, Abraham no hace lo que pidió Dios. Ele levou o pai e o sobrinho para Arã, Para Aram, él va a llevar a su padre y a su sobrino. e Deus faz uma quarentena com ele em Arã até que seu pai morra. Y Dios le pone ahí como que de cuarentena hasta que O seu pai morra. su padre muera. Depois da morte do seu pai, Deus parece que disse a Abraão: eu chamei você para sair da sua terra e da sua parentela. Ahí, otra vez, después de la muerte del padre de Abraham, Dios va a decir otra vez la misma cosa para que él salga sin su parentela. Todo o sistema de Deus é que nós possamos confiar em Deus. Todo el sistema de Dios es que podamos confiar en Dios. É nos desarraigar de nossos sistemas de segurança, Es desarraigarnos de nuestro sistema de seguridad, dos nossos sistemas que nos mantém presos nos ídolos de afetividade. del sistema que nos mantiene encarcelados en nuestro sistema de afectividad, Os ídolos de afetividade, los ídolos de afectividad, que nos mantém seguros em certos lugares, que nos mantienen seguros en algunos lugares, ou no meio da o en família, el medio de la familia, ou na nossa cidade, o en nuestra ciudad, ou entre aquelas pessoas que gostam de nós, o entre las personas que nos quieren, e nós nos sentimos que ali há raízes para nós ficarmos. a donde nos sentimos apoyados y arraigados. E antes de tudo, o evangelho é desarraigar do mundo Y antes de todo, el Evangelio es desarraigarnos de este mundo, é que nós aqui no mundo somos peregrinos. porque aquí en este mundo somos peregrinos. Nós não temos raízes próprias. No tenemos raíces propias. Nós não temos, a nossa sustentação não está aqui neste mundo. Nuestro sustento no viene de este mundo. Nós somos embaixadores. Somos embajadores. Nós somos de uma outra pátria. Tenemos una otra patria Nós passamos pelo mundo. y pasamos por el mundo. Nós fomos retirados do mundo e estamos em caminho. Fuimos quitados del mundo y somos como caminantes. Nós estamos indo para a Jerusalém do céu. Nos estamos yendo hacia la Jerusalén del cielo. E Abraão, ele era muito tendente à fixação. Y Abraham tenía esa tendencia a fijarse en un... Então, lá em Arã, ele sai e vai para a terra onde Deus havia indicado. Entonces él sale de Aram y se va a la tierra donde había mostrado Dios. Mas ele leva o sobrinho. Pero lleva a su sobrino. E por causa desse sobrinho, nós temos uma guerra que está até os dias de hoje. Y por causa de este sobrino tenemos una guerra hasta los días de hoy. Os filhos de Ló, Amon e Moabe, Los dos hijos de Lot, Amón y Moab, filhos de incesto, hijos del incesto, eles são uma das causas desta guerra que está até agora. son una de las causas de esta guerra que tenemos hasta hoy día. Nós não temos a condição de perceber os pensamentos de Deus. No tenemos las condiciones de percibir los pensamientos de Dios. E então nós queremos fazer de acordo com o que nós achamos. Y queremos hacer las cosas como pensamos que tiene que ser. E quando Abraão chegou na terra prometida, Y cuando Abraham se acerca a la tierra prometida, ele construiu um altar. construyó un altar. Isto é muito bom. Esto es muy bueno. Ele construiu logo em seguida um segundo altar. Después enseguida construyó otro altar. E ao invés dele estar perante o altar, na primeira crise que apareceu, Y al invés de estar delante de ese altar en la primera crisis que surgió, ele foi para o Egito. él huye a Egipto.
ele não confiava que Deus podia suprir na fome. Él no confiaba que Dios podía ser su suplemento en ese momento de hambre. Ele veio de uma terra onde os rios Eufrates e Tigre providenciavam a plantação. Él vino de una tierra donde el Tigres y el Éufrates providenciaban mucha fartura de comida. E agora ele está numa terra onde não tem esse tipo de agricultura que pode ser feita por represamento. Y ahora él está en un lugar donde no existe la posibilidad de construir represas para tener esta clase de alimento. A terra que Deus escolheu, ela é muito peculiar. La tierra que ha elegido Dios es muy peculiar. É uma terra muito rica, mas é uma terra que é preciso depender da providência de Deus. Es una tierra muy rica, pero es necesario esperar en el Señor, esperar en la providencia de Dios. E ele foi para o Egito e ele teve que fazer algumas concessões. Se fue a Egipto y tuvo que hacer algunas concesiones. Ele teve que usar de meias verdades. Y él tuvo que utilizarse de medias verdades. Mas uma meia verdade é uma grande mentira. Pero una media verdad es una gran mentira. E ele teve que padecer a vergonha de ser expulso da terra do Egito pelo faraó, que era um pagão. Y él tuvo que pasar por la vergüenza de ser expulsado de Egipto por Faraón, que era un pagano. E ele que estava começando a andar com Deus, agora tinha uma escrava que foi dada por Faraó, a sua mulher. Y él que estaba empezando a caminar con Dios, ahora había recibido como regalo, Sara había recibido una esclava. Esta escrava era uma espécie de indenização pela situação de risco que ele tinha mantido com a sua esposa. Y la esclava era como una indemnización que Abraham había recibido por el riesgo que él podría haber causado con su esposa. E nós todos sabemos que essa escrava foi um grande prejuízo na vida de Abraão. Y todos sabemos que esta esclava fue de gran prejuicio en la vida de Abraham. Porque ele agora estava voltando para a sua terra e tinha uma opção. Porque ahora regresando a su tierra, él tenía una opción. Quando ele tinha 75 anos, Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei e tu serás uma bênção para toda a terra. A los 75 años, Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y anda a un lugar que te mostraré. O que me chama a atenção é que Deus estava dizendo: você vai andar comigo. Lo que me llama la atención es que Dios estaba hablando a Abraham: vas a caminar conmigo. Você vai andar comigo. Vas a andar conmigo. Mas Abraão sempre procurou andar por conta própria. Pero Abraham siempre quiso caminar a su propia cuenta. Ele ia com Deus mais ou menos, mas ele estava tentando fazer as coisas do seu jeito. Se iba con Dios, pero también quería hacer las cosas a su manera. E agora ele estava chegando aos 85 anos. Ahora a los 85 años. E não havia filho. Todavía no había hijos. E a sua mulher então começa a pensar. Su esposa entonces empieza a pensar. Deus disse que era da semente de Abraão que iria vir alguém para abençoar a terra. Dios dijo que era a través de Abraham que iba a venir alguien para bendecir la tierra. Ele não falou que era por mim. Él no dijo que era por mí. Então eu vou ajudar Deus. Entonces voy a ayudar a Dios. Quem sabe a minha estratégia seja boa. Quizás mi estrategia sea buena. E conversou com Abraão. Habló con Abraham. Disse: olha, nós temos uma escrava. Y dijo: tenemos una esclava. Macintosh sugere que ela fosse uma pessoa muito bonita.
Macintosh dice que quizás Agar fue una persona muy bonita. E ele disse, aqui está a minha escrava, Abraão. Então, vamos ajudar Deus? Abraham, vamos a ayudar a Dios. Aquí está mi esclava. E a gente acha que essa coisa pode ser minimizada, mas nós muitas vezes tentamos até ensinar Deus. Y muchas veces hasta intentamos enseñar a Dios. No solamente ayudar, como enseñar. Eu comecei a observar minhas orações. Empecé a observar mis oraciones. Eu começo a querer dizer a Deus como deve fazer. Y yo empiezo a ver cómo quiero enseñar a Dios cómo Él tiene que actuar. Eu estou matriculado no Jardim da Infância da Oração. Estoy matriculado en la guardería de la oración. E comecei a observar que, mais do que nunca, que a igreja não sabe orar. Y empecé a observar que, como nunca, la iglesia, más que nunca, la iglesia no sabe cómo orar. Se nós olharmos as orações da Bíblia, Si vamos a ver las oraciones en la Biblia, elas são quase coisas de criança. son casi cosas de niño. Elas não têm convencimento, Ellas no tienen un convencimiento. a não ser a oração do rei Ezequias, que é um pouco mais trabalhada. Si no es por la oración de Ezequías, que es un poco más trabajada, As orações da Bíblia são muito infantis. las oraciones de la Biblia son infantiles. Não tem assim muita teologia, No hay mucha teología, tem relacionamento. hay un relacionamiento. Normalmente a gente começa a orar falando nosso Deus, nosso Pai, está no céu. Generalmente empezamos a orar con las palabras, nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Nós começamos a tremer a nossa voz. Empezamos a temblar nuestra voz. Nós começamos a entrar num clima de convencimento de advogado. Empezamos a entrar como que en un clima de convencimiento de un abogado. Nós fazemos voltas e damos volta para lá e para cá, Damos vueltas y vueltas hacia allá, hacia acá, dizendo, Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria desse jeito. como que diciendo, Dios, si yo estuviera en tu lugar, iba a ser así, así y así. Eu teria resolvido esse problema. Yo ya había solucionado este problema. Então nós começamos a tentar ensinar Deus. Entonces empezamos a intentar a enseñar a Dios. Eu gosto de ver a oração de Maria, por exemplo, Me encanta ver la oración de María, por ejemplo, nas bodas de Caná. en las bodas de Caná de Galilea, de Caná. Ela chega para Jesus e diz, eles não têm vinho. Ella se acerca a Jesús y dice, no tienen vino. E Jesus como que empurra ela para o lado, Y Jesús como que le poniendo así al lado, disse, o que eu tenho a ver com isso? dice, ¿qué tengo yo que ver? Não chegou a minha agenda. Aún no le ha llegado mi hora. Mas ela olha para os serventes e diz, olha, vocês façam o que ele mandar. Pero ella mira a los sirvientes y dice, hagan lo que él diga. Ela simplesmente confiava que ele ia fazer. Ella confiaba que él iba a hacer. E Maria para mim é um enigma. María para mí es un enigma. Ela é a única pessoa no mundo que foi grávida pelos ouvidos. Es la única persona en el mundo que fue embarazada a través de sus oídos. Ela não ofereceu o seu aparelho genital para engravidar. Ella no ofrece su aparejo reproductor para estar embarazada. Ela ofereceu os seus ouvidos. Y sí, sus oídos.
Ela não foi grávida pela trompa de Falópio, ela foi grávida pela trompa de Eustáquio. No se embarazó por la trompa de Falopio, y sí por la trompa de Eustaquio. Maria era uma pessoa que queria ouvir a palavra do Senhor. María era una persona que quería oír la palabra del Señor. Quando da sua gravidez, ela recebe a visita do anjo Gabriel Cuando en su embarazo recibe la visita del ángel Gabriel, e ela disse: mas como pode acontecer isso? Nós não vamos a motel? y ella dijo, ¿cómo puede ser esto si no vamos a nunca fui a un motel? Estamos aqui fazendo uma contextualização. Estamos haciendo una contextualización. Eu nunca tive relação com homem algum. Yo nunca tuve relación con hombre. E o anjo diz algumas coisas completamente incompreensíveis. Y el ángel le dice cosas incomprensibles. A sombra do onipotente virá sobre ti. La sombra del omnipotente vendrá sobre ti. É muito incompreensível isso, Pero porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, não há sombra. Y eso no podemos comprender porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, ¿cómo puede haber una sombra? E o ente que será formado em ti será chamado Filho do Altíssimo. Y el ente que va a ser formado en ti va a ser llamado Hijo del Altísimo. Eu tenho a impressão que Maria fez assim. Parece que María hizo así. Eu não estou entendendo o que você está falando, No entiendo lo que dices, mas aqui está. pero aquí está. Estou pronta. Estoy lista. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Hágase en mí conforme tu voluntad. Ah, se nós pudéssemos crer. Ah, si pudiéramos creer. Abraão, você vai ser pai, Abraham, vas a ser padre, mas 10 anos se passam e nada. pero ya se pasaron 10 años y nada. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Esperé con paciencia en el Señor y Él se inclinó hacia mí y me oyó. Cronos e Kairos não são iguais. Cronos y Kairos no son iguales. O tempo do relógio e o tempo do coração de Deus, eles são diferentes. El tiempo del reloj y el tiempo del corazón de Dios son diferentes. O pessegueiro dá as suas flores de uma só vez. El árbol de durazno da sus flores de una sola vez. Abrem todas as flores. Todas las flores se abren. Numa semana ele está todo florido. En una semana vemos todo lleno de flores. Mas entre o primeiro que amadurece e o último que amadurece pode levar 4 a 5 meses. Pero hay una diferencia de 4 a 5 meses en la primera fruta que se madura hasta la última fruta. Por que isso? ¿Y por qué esto? Porque às vezes um está mais fora e tem mais luz. Porque a veces uno recibe más luz, O outro está mais embaixo e recebe mais a atração da terra. o otro está más hacia abajo y recibe más atracción de la tierra, O outro está mais escondidinho lá dentro. otro más escondido adentro del árbol. A obra de Deus na vida das pessoas tem um kairos que não é igual ao cronos que acontece em cada um de La nós. obra de Dios en la vida de las personas tiene un kairos que muchas veces no es igual al cronos en la vida de las personas. Ele vai haver diferença. Y va a haber una diferencia. 10 anos para Deus são poucos segundos. 10 años para Dios son pocos segundos, Mas para nós é muito tempo. pero para nosotros es mucho. E nós então queremos ajudar Deus. Y entonces queremos ayudar a Dios. E nós vemos o que aconteceu. Y vemos lo que pasó. A ideia de Sara foi muito apetitosa para Abraão. La idea de Sara fue muy conveniente a Abraham. Aquela moça jovem e bonita, Una joven linda,
lembre-se que ela não foi uma prostituta. Acuérdense que ella no fue una prostituta. Ela foi uma esposa que Sara deu para Abraão. Fue como una esposa que Sara dio a Abraham. E ela engravidou. Y se volvió embarazada. Se embarazó. E agora nasceu uma criança. Y ahora va a nacer el bebé. E a partir desse momento Deus se calou com Abraão. Y a partir de entonces Dios se calla con Abraham. Foram 13 anos de silêncio. Y ahí 13 años de silencio. Desde que nasceu Ismael até os 99 anos, Deus ficou calado. Desde que nació Ismael hasta cuando Abraham tenía 99 años, Dios se calló. Porque Ismael é a carne fazendo. Porque Ismael es la carne haciendo. E o filho da carne não é herdeiro. Y el hijo de la carne no es heredero. O filho da carne é uma descrença de Deus. El hijo de la carne es descreer, dejar de creer en Dios. Eles não criam que Deus era capaz de dar um filho a Abraão. Ellos no creían que Dios era capaz de dar un hijo a Abraham. E a Sara, porque Sara era estéril. Abraham y a Sara porque Sara era estéril. A minha caçula, anteontem, estava chorando comigo. Anteayer mi hija menor estaba llorando conmigo. E ela mora na cidade de São Paulo e ela ligou para mim. Ella vive en una ciudad de São Paulo y me llamó por teléfono E disse: Papito, eu não consigo engravidar. y ella me dijo, papá, no consigo embarazarme. Nós já estamos casados há 5 anos e eu estou tentando e não engravido. Hace 5 años que quiero embarazarme y no puedo. E o médico está dizendo que é algum problema em mim. Y el doctor dijo que es algo que está en mí. Disse: filha, a minha Bíblia está cheia de mulheres estéreis. Y yo le hablé, hija, mi Biblia está llena de mujeres estériles. E mulheres estéreis que engravidaram. Mujeres estériles que se embarazaran. É muito importante quando você encontra uma mulher estéril na Bíblia e ela depois amamentando. Es muy importante cuando uno encuentra una mujer estéril en la Biblia y después la ve amamantando. Quando você encontrar isto, descubra que por ali está alguma mensagem do Evangelho. Cuando veas este pasaje, uno de esos pasajes, veas que ahí está algún mensaje del Evangelio. Porque quando eu posso, Deus não faz. Porque cuando yo puedo, Dios no hace. E quando eu não posso, Deus faz. Y cuando yo no puedo, Dios hace. Quando eu posso, eu estou usando as forças de He-Man. Cuando yo puedo, estoy utilizando las fuerzas de He-Man. Eu tenho a força. Yo tengo la fuerza. Eu decreto e Deus tem que fazer. Yo declaro y Dios tiene que hacer. Eu ordeno e Deus tem que fazer. Yo ordeno y Dios tiene que actuar. Eu quero dizer que muitas vezes Deus faz. Quiero decir que muchas veces Dios hace, mas vai ser maldição na sua vida. pero eso se va a volver maldición en tu vida. Não é o sucesso que faz a evidência da obra de Deus. No es el suceso que hace la evidencia de la obra de Dios. É a confiança no Deus da maneira como Ele faz. Es la confianza en la manera como Dios hace la obra. Nós temos aí 2 mulheres. Tenemos ahí 2 mujeres Representando, segundo Paulo, 2 alianças. representando, según Pablo, 2 alianzas A aliança da lei e De a la aliança ley. da graça. y de la gracia. E Agar teve um filho. Agar tuvo un hijo
Mas este filho, ele é o filho da carne. Pero este es el hijo de la carne. E Deus não contabiliza a carne. Y Dios no contabiliza la carne. Jesus disse que a carne para nada serve. Jesús dice que la carne para nada aprovecha. Ele não disse que a carne não faz. Él no dijo que la carne no hace, É que o que a carne faz mas lo que ella hace, não serve para Deus. Dios no le va a aprovechar. Ismael é o tipo do esforço da religião. Ismael es una figura del esfuerzo de la religión, Enquanto Isaac é Bien. o filho da impotência humana. mientras Isaac es el hijo de la imposibilidad humana, impotencia humana. Quando Abraão agora estava com 99 anos, Cuando Abraham tenía 99 años, ele agora estava impotente. ahora impotente, A sua mulher era estéril. su mujer estéril, Deus vem fazer uma visita a Abraão. entonces Dios viene a visitar a Abraham. Depois de 13 anos de silêncio, Después de 13 años de silencio, Deus chega e diz: Abraão, Dios se acerca y dice: Abraham, aquela nossa conversa que nós tivemos há 25 anos atrás, aquella charla que tuvimos hace 25 años ou 24 anos o atrás, 24, vai se cumprir. se va a cumplir. Abraão ficou pensativo Abraham se volvió a pensar, se volvió pensativo e ele colocou riso na sua boca. y puso una risa en su boca. Quando eu podia, o senhor não fez. Cuando yo podía, no hiciste. Agora, quando eu não posso, o senhor vem com essa história. Ahora que yo no puedo, ¿vas a venir con este cuento? Lembre-se que naquela época não havia Viagra. Acuérdense que no había Viagra en esta época. Abraão era velho de 99 anos Abraham, ya un anciano con 99 años. e o apóstolo Paulo escolheu uma palavra para descrever o órgão masculino de Abraão. Y el apóstol Pablo elige una palabra para describir al órgano sexual de Abraham. Necrontes, Necrontes, estava morto. muerto. Para morto só ressurreição. Y para un muerto solamente la resurrección. Quantas ressurreições nós temos na Bíblia? ¿Cuántas resurrecciones tenemos en la Biblia? Por favor. Quantas? ¿Cuántas? Uma. Somente uma ressurreição. Solamente una resurrección. Todas as outras foram ressuscitações. Todas las otras fueron resucitaciones. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Nós podemos admitir que aqueles santos do Velho Testamento que morreram e que os seus corpos ficaram expostos desde a obra da cruz até a ressurreição de Jesus, Podemos admitir que aquellos santos del Antiguo Testamento, desde que fueron muertos y sus cuerpos expuestos hasta la resurrección de Jesús en la cruz, porque se lembra que quando houve o terremoto na hora da sua crucificação, porque cuando hubo el terremoto en la hora de la crucifixión de Jesús, Mateus descreve que as rochas se fenderam Mateo describe que las rocas se hendieron, e os sepulcros se partieron y foram los sepulcros abertos fueron abiertos e muitos mortos saíram dos seus
sepulcros. Y muchos muertos salieron de sus sepulturas. Eles continuaram mortos até a ressurreição de Jesus. Siguieron muertos hasta la resurrección de Jesús. E eles foram vivificados pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Y fueron vivificados por el mismo poder que resucitó Jesús de los muertos. Podemos perceber isso na Bíblia de alguma maneira. Podemos de alguna manera percibir esto en la Biblia. Mas nós não tivemos nenhuma ressurreição antes de Jesus. Pero no hubo ninguna resurrección antes de la de Jesús. Tivemos várias ressuscitações no Pero Velho sí Testamento. tenemos en el Nuevo Testamento varias resucitaciones. Até uma que é muito interessante, Hasta una muy interesante. quando o corpo daquele moço caiu nos ossos do profeta, profeta Eliseu, Cuando el cuerpo de aquel joven se cayó sobre los huesos allá en el del profeta Eliseo, ele ressuscitou. él resucitó. E é muito interessante porque a Bíblia tem detalhes que a gente precisa observar. Y es interesante porque la Biblia contiene detalles que necesitamos observar. Elias fez 7 milagres enquanto ele esteve aqui no seu ministério. En su ministerio, Elías hizo 7 milagros, E Eliseu pediu porção dobrada. pero Eliseo pidió doble porción. E enquanto ele viveu aqui na terra, ele só realizou 13 milagres. Y mientras vivió en la tierra, realizó 13 milagros. Mas depois de morto por muito tempo, realizou o último milagre. Pero después de muerto aún realizó el último milagro. É muito curioso, eu gosto da minha Bíblia. Es muy curioso, me encanta mi Biblia. Eu gosto do bom humor de Deus. Me encanta el buen humor de Dios. Deus é bem-humorado. Dios es buen-humorado. Ele costuma contar umas piadas bem interessantes. Le encantan algunos chistes muy interesantes. E um deles foi para Abraão Y uno de ellos fue para Abraham e Sara. y Sara. Por isso que Isaac significa um riso. Por eso Isaac significa risa. É um riso, pode ser um riso de desconfiança. Puede ser una risa de desconfianza. Mas depois, quando nasce a criança, Sara tem um riso de alegria. Pero cuando nace el bebé, Sara tiene una risa de alegría. Porque Deus não conta com a nossa possibilidade. Porque Dios no cuenta con nuestra posibilidad, Ele conta com o seu poder. más con su poder. Por que nós erramos? Por que nós cometemos muitos erros? ¿Y por qué cometemos muchos errores? Segundo Jesus, nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Jesús dice que nos equivocamos por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Quanto poder Deus tem? ¿Cuánto poder tiene Dios? O que é todo para nós? ¿Qué significa todo para nosotros? Às vezes eu fico pensando, quanto é que eu acho que é tudo para Deus? A veces empiezo a pensar, ¿cuánto será que es todo para Dios? Eu faço muitas coisas que Deus não contabiliza, Yo hago muchas cosas que Dios no contabiliza, porque eu quero fazer, porque yo quiero hacer, porque eu acho que isso é a obra de Deus. porque yo creo, yo pienso que eso es la obra de Dios. Eu tenho um amigo Tengo un amigo que contou que, certa ocasião, ele estava cansado no ministério. y dijo que en una ocasión estaba muy cansado en su ministerio Depois de 25 anos como pastor, y después de 25 años como pastor, e fazendo e fazendo e fazendo. haciendo y haciendo y haciendo cosas. E lembre-se que nós procuramos definir evangelho e religião com o verbo fazer. Y acuérdense que definimos evangelio y religión con este verbo hacer, Mas o sujeito é diferente. pero el sujeto es distinto. O sujeito da religião sou eu. El sujeto de la religión soy yo Quando eu faço. cuando yo hago. E o sujeito do evangelho é Deus. Y el sujeto del evangelio es Dios, Quando Deus faz. cuando hizo Dios, cuando Dios hace. Quando eu faço é religião.
Cuando yo hago es religión. Quando Deus faz, é evangelho. Cuando Dios hace es evangelio. Esse meu amigo estava muito cansado, Y ese mi amigo se encontraba muy cansado porque ele estava sempre fazendo. porque siempre estaba haciendo. Era ele que tinha que fazer a Era obra de Deus. él que tenía que hacer la obra de Dios. Ele estava em congressos, ele estava fazendo, ele estava fazendo, ele estava fazendo. Siempre haciendo en congresos hacia aquí, hacia allá. Um ministério intensíssimo. Un intenso ministerio. E ele disse para Deus um dia: Y un día dijo a Dios, Senhor, eu estou cansado. Señor, estoy cansado. E Deus perguntou para ele: mas por quê? Y Dios le pregunta, ¿pero por qué? Porque eu estou fazendo a tua obra. Porque estoy haciendo tu obra. E ele disse: quando foi que eu te pedi para você fazer isso? Y Dios le dice, ¿y cuándo fue que te lo pedí? Para que hicieras mi obra. Mas não foi o Senhor que me mandou fazer? Pero no fuiste tú que me mandaste a hacer. E Deus disse para ele: Y Dios le dijo, me diga uma vez que eu te mandei fazer o que você está fazendo. decime una vez que te pedí para hacer lo que mandé a hacer lo que estás haciendo. Então ele disse que parou e pensou e disse: Deus, mas eu pensava que era o Senhor que estava dizendo. Entonces él paró y pensó y dijo, pero Dios, yo pensaba que eras tú que me estabas pidiendo para hacer lo que estoy haciendo. Ele disse: esse é o mal de grande parte das pessoas. Y Dios le dijo, pero ese es el mal de gran parte de las personas. Eles estão fazendo o que eles acham que sou eu que estou mandando fazer. Están haciendo lo que piensan que soy yo que los estoy mandando. Mas eles estão fazendo para projetar o nome deles. Pero ellos están haciendo para proyectar sus nombres. Eles estão envolvidos não comigo, mas com os seus ministérios. No están involucrados conmigo, y sí con sus ministerios. Eu nunca pedi você para fazer o que você está fazendo. Yo nunca te pedí para hacer lo que estás haciendo. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu dou um dom àquele que eu quero que faça. Cuando yo pido para que una persona haga, le doy un don para que esta persona pueda hacer. E o dom não é dela, é do Espírito Santo. Y el don no es de ella, es del Espíritu Santo. E não é ela que faz, é o Espírito Santo que E não faz é através dela. Ella que hace, es el Espíritu Santo que hace a través de ella. Então, aquele meu amigo disse que foi a maior aula de teologia que ele já viu. Entonces aquel amigo me dijo que fue la clase más grande de teología que él ya había recibido. Ele disse: o professor era muito bom. Él dijo, el profesor es muy bueno. E eu simplesmente disse para o professor: Y yo hablé a este profesor, de hoje em diante, eu não faço mais nada que o senhor não queira. de hoy en adelante no voy a hacer más nada que tú no quieras. Quando o senhor quiser fazer alguma coisa e quiser contar comigo, Cuando quieras hacer alguna cosa y quieras contar conmigo, estou aqui. estoy aquí. Ele contou que ele nunca mais fez projetos, Y él dijo que nunca más hizo proyectos, mas ele disse: eu nunca mais parei. pero dijo, nunca más me quedé sin hacer nada. Sempre Deus tem alguma coisa para fazer. Siempre Dios tiene algo para hacer. E Ele sempre me convida para estar junto. Y siempre me invita a estar con Él. E mudou o foco, Pero cambia el objetivo. porque antes eu pedia para Ele abençoar o meu projeto. Porque antes yo pedía a Dios para bendecir a mi proyecto. Agora Ele faz e Ele me leva para fazer. Ahora Él me lleva para hacer. Porque o que me cansa não é a ocupação, Porque lo que me trae el cansancio no es el estar ocupado en las cosas del Señor, mas é a preocupação em que dê êxito. más la preocupación con que yo tenga éxito. E quando eu passei a descansar no que Ele faz, Y cuando pasé a descansar en lo que Él hace, o que você acha que aconteceu? ¿qué piensan que pasó?
Eu tenho que evangelizar 10 pessoas por dia. Yo tengo que evangelizar 10 personas al día. Ele dizia que era esse um dos objetivos dele. Él decía que ese era uno de sus objetivos. Não dava certo muitas vezes. Y muchas veces no lograba. Mas agora ele começou a ver que Deus trazia as pessoas para ele Pero falar. ahora él empezó a ver que Dios mismo traía a las personas para que él pudiera evangelizar. E não precisava ser 10. No necesitaba ser 10. Podia ser apenas uma, Podría ser una, ou duas, o 2, ou 20. o 20. Mas Deus fazia isto. Pero Dios hacía. Quando Deus está fazendo, mesmo quando nós não vemos resultado, é Deus que está fazendo. Cuando Dios está haciendo, actuando, aun cuando no vemos resultado, Dios sigue actuando. Ismael é fruto da carne. Ismael es fruto de la carne. A carne não herda. La carne no hereda E a carne tem que ser expulsa. y la carne tiene que ser echada. Eu li uma história muito interessante. Leí una historia muy interesante. Eu disse que eu sou um pouco parecido com Forrest Gump. Yo dice que soy un poco parecido con Forrest Gump. Gosto de contar histórias. Me encanta contar historias. Um marinheiro na Austrália, Un marinero en Australia ele recebeu a Cristo recibió a Cristo e então ele resolveu, depois da sua aposentadoria, Entonces, después de su jubilación, ele resolveu evangelizar. decidió evangelizar. Ele morava numa rua lá, numa região da Austrália, Vivía en una calle en Australia, en una región, e todos os dias ele dava 10 folhetos para as pessoas que passavam ali. y todos los días distribuía 10 folletos a las personas que encontraba. Ele tomou a decisão de entregar 10 folhetos. Y tomó esta decisión de distribuir 10 folletos. Se naquele dia chovesse, não desse, no outro dia, então ele tinha que dar 20. Si hubiera lluvia en un día y no pudiera distribuir, el otro día tendría que distribuir 20. E o tempo foi se passando. Y pasó el tiempo. E um pregador que era itinerante lá na Austrália, Y un predicador que pasó por allá, en Australia, ele vivia andando de cidade em cidade, caminaba de ciudad en ciudad, pregando e nas igrejas. predicando en las iglesias. Ele tinha um hábito de perguntar às pessoas quando eram apresentadas. Tenía la costumbre de preguntar a las personas cuando eran presentadas. Ele chegava e cumprimentava e dizia: como foi que o Senhor alcançou você? Saludaba a la persona y le preguntaba cómo fue que el Señor le alcanzó. E ele começou a ver que vários testemunhos diziam a mesma coisa. Y empezó a oír varios testimonios que decían la misma cosa. Eu estava subindo numa rua em tal cidade Yo subía por una calle en una ciudad e um senhor se dirigiu a mim y un señor se acercó a mí e ele me disse: me dá um minuto do seu tempo. y ese señor me dijo, dame un minuto de tu tiempo. Então, a pessoa parava Y entonces esa persona se detenía e ele dizia: se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? y él hacía esta pregunta, si te mueres hoy, ¿para dónde se va tu alma? Se você não se importa, eu gostaria de lhe oferecer este folheto. Si no te molesta, me encantaría ofrecerte este folleto. E se você puder ler esse folheto, Y si puedes, lea este folleto
Eu gostaria muito que você soubesse como Deus tem algo precioso para você. Me encantaría que supieras cómo Dios tiene algo precioso para vos. para Entregava ti. o folheto e a pessoa ia embora. Entregaba el folleto y la persona se iba. Então esse pastor começou a descobrir que havia muita coincidência desse mesma história. Y ese pastor empezó a ver que había muchas coincidencias de esta misma historia en aquella región. Em vários lugares da Austrália tinha gente contando essa mesma Y en experiência. varios lugares de Australia había gente contando el mismo testimonio de esta experiencia. E ele então resolveu ir àquela cidade para ver se esse homem ainda vivia. Y ese pastor decide irse hasta esta ciudad para ver si este hombre aún vivía. Foi àquela rua onde todos contavam a mesma Y história. se fue a aquella calle a donde toda la gente contaba la misma historia. Então ele começou a procurar. Há um senhor que dá folhetos aqui, assim, assim. Y empezó a buscar. Ustedes conocen a un señor que distribuye folletos así, así. E disse sim, mas ele está agora muito doente. Y alguien dijo, sí, pero este hombre está ahora muy enfermo. E aí, onde ele mora? Pero ¿a dónde vive este hombre? Aí deram o endereço. Y ahí le dieron la dirección. E ele foi até a casa do homem. Y ese pastor se fue hasta la casa de este hombre. E chegou lá, encontrou aquele senhor de cama. Y cuando se fue a esta casa, encontró ya el señor en la cama, en su lecho. E então ele começou a conversar com ele. Empezó a hablar con ese señor. E ele disse: eu tenho uma frustração. Y este señor dijo, yo tengo algo que me frustra. Eu estou aposentado há 20 anos Hace 20 años que me jubilé e eu tenho distribuído folhetos nessa cidade todos os dias, enquanto eu tinha saúde, 10 folhetos por dia. He distribuido panfletos, más o menos 10 al día, por todos estos años, Mas eu nunca vi um só resultado. pero nunca vi un solo resultado. E eu pedi ao Senhor Y yo pedí al Señor que não me deixasse morrer sem que eu visse um só fruto. que no me dejara morir sin que yo pudiera ver un solo fruto. Aquele pastor disse: Y aquel pastor dijo, ok, bueno, eu vou voltar aqui depois de amanhã. después de pasado mañana voy a volver aquí. Então aquele pastor pegou uma caminhonete, uma van, Una van, entonces el pastor agarra una van e começou a pegar pessoas que ele conhecia que foram alcançadas por aquele testemunho. y pasó a buscar las personas que él conocía, que sabía que habían sido alcanzadas por aquel testimonio. Porque aquele senhor que dava os folhetos contou a seguinte história para ele. Porque aquel señor que distribuía los panfletos dijo la siguiente historia. Ele disse: eu era um homem perverso, eu era um ateu. Él dijo, yo era un hombre perverso, un ateo, E um colega meu de marinha me deu um folheto y un compañero mío de trabajo en la Marina me dio un panfleto. Ele chegou para mim e disse: olha, eu queria 1 minuto do seu tempo. Y este hombre dijo, yo quería un minuto de tu tiempo. Ele disse: eu faço igualzinho o meu colega fez comigo. Entonces él dijo, yo hago exactamente como este compañero hizo conmigo. Eu não tenho originalidade. Yo no soy original. Eu faço do mesmo jeito. De la misma manera como él hizo conmigo, Mas o Senhor me alcançou. pero el Señor me alcanzó E de eu esta nunca manera. vi um fruto sequer. Y nunca he visto un fruto. E aquele pastor que já tinha visto mais de 50 pessoas que davam o mesmo testemunho, Y aquel pastor que ya había oído más de 50 personas que daban el mismo testimonio, ele encheu aquela van com mais ou menos umas 10 pessoas puso más o menos unas 10 personas en aquella van e veio à casa dele. y vino a su casa. E chegou lá, aqueles 10 desceram Y aquellas 10 personas descendieron de la van e ele sentou
sentou-se ali com aquelas pessoas perto da cama daquele senhor. Y aquellas 10 personas se sentaron cerca de su cama. Aí o pastor disse: conta a sua experiência. Y el pastor le pregunta al primero, cuenta tu experiencia. E ele disse: eu ia andando pela rua tal, subindo, e um senhor chegou para mim e contou a mesma história. Y entonces el hombre empieza a decir, yo iba caminando, subiendo por una calle, un señor se acercó a mí y empezó a decir toda la historia. E você, como Y foi ahí a sua pregunta al experiência? otro, ¿cómo fue tu historia? E ele contou a mesma Y história. él cuenta la misma E ele historia. contou a mesma Y história. la misma historia. E ele contou a mesma Y la história. misma historia. Aí o senhor que estava morrendo disse: oh, como Deus é precioso. Entonces el Señor que estaba ya por morir dijo, cómo el Señor Dios es precioso. Eu estava aqui na cama um dia e eu disse: Senhor, não me deixa eu passar sem ver um só fruto deste trabalho. Porque yo estaba acá en mi cama y pedí al Señor, no me dejes ir sin que yo pueda ver por lo menos un fruto. E o Senhor moveu aquele pastor Y el Señor puso en el corazón de aquel pastor para começar a consultar muito tempo antes para saber tudo o que estava acontecendo. para mucho tiempo antes de empezar a consultar y ver lo que estaba pasando. E depois vi até a casa dele Y después pasar hasta mi casa e poder trazer aquelas pessoas ali. y aún poder buscar a aquellas personas y Então traer aquí. aquele velho moribundo disse: Entonces aquel anciano ya casi por morir dijo, pode agora levar o teu servo em paz. Señor, puedes llevar tu siervo en paz. E no outro dia ele dormiu. Y en no el Senhor. día siguiente él durmió en el Señor. Porque a obra de Deus Porque la obra de Dios é feita por Deus. es hecha por Dios. Ele pode usar você e a mim, Él te puede usar a ti y a mí, mas é Ele que faz. pero es Él quien hace. Não é a carne que faz. No es la carne que hace. A religião faz, La religión hace, mas Deus não aproveita nada. pero Dios no va a aprovechar. Mas Deus pode usar você e a mim. Pero Dios te puede usar a ti y a mí. Eu termino com essa outra historinha. Y voy a terminar con otra historia. Deus me usou para ser instrumento de graça na vida de uma senhora. Dios me usó para ser un instrumento de gracia en la vida de una señora. E depois de algum tempo ela voltou Y después de algún tiempo, esta señora regresó e ela vinha me elogiando profundamente. y me venía halagando mucho, de una manera muy grande. E eu fiquei perguntando, mas por que a senhora está falando tudo isso? Y yo le pregunté, ¿pero por qué estás diciendo todo esto? Você é um homem de Deus. Sos un hombre de Dios. Você, e eu digo, pera. Y yo, espera. A senhora já foi operada? Ya te fuiste operada, pasaste por una cirugía. Ela disse, 2 vezes eu já fui. Y ella dijo, sí, por 2 veces pasé por una cirugía. E quando a senhora foi operada, quem lhe operou? Y cuando fuiste operada, ¿quién te hizo la cirugía? Ela disse, o médico? Y ella dijo, el doctor. Ok. E como foi que ele cortou a sua barriga? Bueno, ¿y cómo el doctor cortó el local de la cirugía? ¿Con qué el doctor cortó? Ele usou um bisturi. Bueno, él utilizó un bisturí. E como foi que ele pinçou os vasos da parede da sua barriga? ¿Y cómo fue que él pinzó los vasos de la pared de tu vientre? Ela disse, com as pinças. Bueno, él utilizó unas pinzas. Eu disse, e depois que você ficou boa, Bueno, y yo le pregunté, después que fuiste sanada e você teve alta, y tuviste alta del hospital, você voltou ao hospital para agradecer o bisturi? ¿volviste al quirófano para agradecer al bisturí? Ela disse, que isso? Y ella dijo, ¿qué es esto? O bisturi é um instrumento? Pero el bisturí es solamente un instrumento. Eu disse, obrigado. Y yo hablé, gracias.
Por favor, Gracias, por favor. eu sou apenas um instrumento. Soy apenas un instrumento. Deus pode usar qualquer um. Dios puede utilizar a cualquiera. Nós precisamos ser tratados com este assunto. Necesitamos ser tratados en este punto. Deus pode usar você, Dios puede utilizarnos a nosotros, mas quando Ele usar você, pero cuando Él te utiliza, saia de cena. salga del escenario. Pedro e Paulo curaram cada um curou um aleijado. Pedro y Pablo, cada uno de ellos sanó a un lisiado. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, Pedro mas o que dijo, tenho, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, em nome de Jesus, en el anda. nombre de Jesús, anda. E todo o povo correu para cima dele. Y todo pueblo se acercó hacia él. E Pedro disse: não tenho nada com isto. Y Pedro dijo, yo no tengo nada que ver con esto. Foi o nome de Jesus que fez tudo isso. Fue el nombre de Jesús que Foi hizo o nome todo. de Jesus que deu fé a este homem. Fue el nombre de Jesús que dio fe a este hombre. E Pedro sai de cena Y Pedro sale del escenario e aponta para Jesus y apunta para Jesús e prega uma mensagem y maravilhosa. predica un mensaje maravilloso. São detalhes bíblicos. Son detalles de la Biblia. Paulo viu um homem que estava ouvindo e percebeu que ele tinha fé. Pablo vio a un hombre que oía y percibió que ese hombre tenía fe. E nem no nome de Jesus, porque a Bíblia diz: em meu nome Y ni, fareis estas e estas e estas coisas. y ni en el nombre de Jesús Pablo dijo, porque la Biblia dice, en mi nombre harán estas cosas. E o homem ficou em pé. Pero el hombre se paró E Paulo não conseguiu se desvencilhar da glória que jogaram em cima dele. y Pablo no pudo salir de la gloria de que la gente empezó a poner sobre él. Ali teve uma confusão Y allí empezó una confusión tão profunda. tan profunda. Eu acredito que Paulo, tendo sido apedrejado, ele morreu. Que yo creo que Pablo murió al ser apedreado. Ele teve uma ressuscitação, não uma ressurreição. Y él tuvo una resucitación, no una Porque resurrección. ninguém anda 35 quilômetros no outro dia Porque nadie puede caminar 35 kilómetros al día siguiente depois de ter sido apedrejado e os cristãos ficarem ao redor dele, después de orando como morto. haber sido apedreado y los cristianos alrededor de él porque había sido como muerto, Se não houvesse um milagre muito maior. si no hubiera un milagro mucho más grande. Mas o problema todo é para onde está indo a glória. Pero todo el problema es, ¿para dónde se está yendo la gloria? É para o Cordeiro ¿Es para el Cordero ou é para mim e para você? o para mí y para ti? É aí que nós vamos ver o que é religião e o que é evangelho. Y ahí es que vamos a ver qué es la religión y qué es el evangelio. Porque no evangelho a glória pertence só ao Cordeiro. Porque en el evangelio la gloria pertenece solamente al Cordero. Ele vai usar você. Él sí te va a utilizar, E só para ficar mais claro, solo para aclarar un poco más. Deus pode usar você mesmo. Sí, Dios puede usarte a ti. Porque ele usou uma jumenta. Porque hasta un asno él usó. Se ele usou um asno, ele pode usar a mim. Si usó un asno, me puede usar a mí. Deus ele é tão poderoso que pode me usar. Dios es tan poderoso que hasta puede usarme. O burro foi mais sábio do que o profeta. El burro fue más sabio que el profeta. O burro via o anjo de Deus e o profeta era cego. Porque el burro vio el ángel de Dios, pero el profeta era ciego. Que Deus abra os nossos olhos Y que Dios abra nuestros ojos para não nos vermos, para no vernos a nosotros mismos, mas para que vejamos
o Cordeiro. más para que veamos al Cordero. Que o Senhor nos dê graça para isto. Que el Señor nos conceda gracia para esto. Amén.